Professor Sérgio Gabriel na área, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Vamos falar um pouquinho sobre dicas essenciais da primeira fase do exame de ordem. Eu sei, esse é um assunto que interessa muita gente. Então, vamos lá, vamos tentar facilitar um pouco a vida de vocês no tão famigerado exame de ordem. Então, vamos lá, gente. Não é um bicho de sete cabeças e é aquilo que eu digo sempre para vocês. No exame de ordem, você é o seu principal concorrente. Então, se você estiver preparado, não há dificuldade que você não possa enfrentar no exame de ordem, tá bom? Então vamos lá. Primeira dica. A primeira dica é o planejamento de estudos, gente. Observem pela tabela que eu estou aí colocando para vocês que você tem a distribuição de questões durante a prova. Então você pega aí o primeiro grupo, ética com 8 questões, constitucional, civil e processo civil com 7 questões. Depois vem um segundo grupo, penal, processo penal, trabalho e administrativo com 6 questões. O terceiro grupo, empresarial, tributário e processo do trabalho com 5 questões. E as demais disciplinas, 2 questões cada. Gente, isso é um indicativo para você. Essa é a base para o seu planejamento de estudos. Então, cada um tem uma realidade. Você tem lá o número de horas que você tem disponível para estudar. Você tem que pegar esse número de horas que você tem disponível para estudar e dividir proporcionalmente ao número de questões. Então, por exemplo, ética é a disciplina que você vai demandar mais tempo de estudo, porque só ali você mata 8 questões das 40 que você precisa acertar. Então faça o seguinte, faça essa distribuição proporcional de acordo com o seu tempo. Se você tem 2 horas para estudar no dia, então distribua essas 2 horas. Na segunda-feira, você vai estudar o quê? E aí eu sempre sugiro para vocês, não estude uma única matéria de uma vez só. Então você tem 2 horas de estudo, não estude 2 horas seguidas aquela matéria, porque isso fica muito desgastante, cansativo. Você ver só uma coisa só fica maçante. Então, pega o seu tempo, digamos que o seu tempo diário é de 2 horas, e digamos que você vai estudar 1 hora cada matéria, então você vai estudar 2 horas, divida então em 2 matérias. E aí você vai ver que fica um pouco mais suave. E ainda assim, a cada meia hora, faça uma pequena pausa. Sai, vai tomar um ar, vai tomar um ar, vai tomar uma água, come alguma coisa, mas um intervalo relativamente rápido. Esse descanso faz com que você venha oxigenar o cérebro, tá bom? Então a primeira dica é, você precisa ter planejamento, você precisa ter organização. E eu vou dizer uma coisa para você, não deixe de estudar nenhuma matéria. Tem uma série de pessoas que ficam no exame de ordem na primeira fase por 1, 2, até 3 questões. Aí é aquele momento que você vai dizer assim, poxa, mas se eu tivesse estudado filosofia, que eu não estudei, eu tinha chance de acertar mais 1 ou 2 questões. Se eu tivesse estudado o Código de Defesa do Consumidor, eu teria acertado mais 1 ou 2 questões. Então, não cometa esse tipo de negligência. Estudar todas as matérias, mas claro, dedicando tempo proporcional ao tempo que você tem. Segunda dica, você precisa estudar por provas anteriores, gente. Todos os exames estão disponíveis e eu vou até disponibilizar o link para vocês. Na medida em que você está estudando por provas anteriores, você vai começar a se familiarizar com a linguagem da prova, se familiarizar com a técnica que a banca examinadora usa para formular aquelas questões. Então, não deixe de estudar por provas anteriores. E observem, vocês têm todas as provas à disposição. Então, não é desculpa para você não estudar pelos exames anteriores, tá bom? Próxima regrinha básica, foco na lei, gente. Estude através da legislação. Observem o seguinte, mais de 99% das questões do exame de ordem são elaboradas através da própria legislação. Então pega o vademecum, pega os mini vademecuns lá das várias áreas diferentes e estude direto pela legislação. Quando você estiver fazendo esse estudo, faça resumos. Ou, se você preferir, faça mapas mentais. Na medida em que você está fazendo a leitura, está fazendo o resumo ou desenvolvendo o seu mapa, você força o seu raciocínio, o que aumenta a capacidade de assimilação, e você está utilizando aí 2 técnicas diferentes de estudo. Você está usando a leitura e, ao mesmo tempo, você está utilizando a escrita. Quando você usa mais de uma técnica simultaneamente, isso potencializa a assimilação que você tem do conteúdo. Mais uma dica, gente. Você precisa usar legislação atualizada. Por exemplo, nós tivemos uma série de atualizações em 2020. Então, o ideal é que você já pense em adquirir um vademecum novo para que você vá turbinado para o exame, tá bom? Vademecum de 2019 para trás, nem pensar, considerando que a gente está gravando esse vídeo no final de 2020, tá bom? Quarta regrinha básica e muito essencial, gente. Faça simulados, muitos simulados. Primeiro, você pode usar até provas anteriores do exame de ordem para você simular. Mais do que isso, os cursinhos em geral, eles costumam disponibilizar simulados gratuitos. Então aí, siga os cursinhos nas redes sociais, fique atento quando for ocorrer a realização de simulados e participe dos simulados, gente.
o cursinho que eu dou aula, que vocês conhecem, o meu curso. Então você entra lá no Instagram deles e acompanha, meu curso oficial. Acompanha, sempre tem simulados são gratuitos, você faz o simulado e ainda recebe um diagnóstico. Então é muito importante você fazer simulados anterior. Primeiro, ele aprende a você lidar com condições reais de prova. Então, quando você chegar lá no dia da prova, isso já não vai ser uma novidade para você, o que faz com que você tenha uma condição diferenciada para administrar a prova. Segundo, você passa a controlar melhor o tempo. Na medida em que você faz o simulado, o tempo deixa de ser um mistério para você. E último, e o mais importante em termos do simulado, gente, fez um simulado, caiu ali matéria que você já estudou, só que você está errando muito aquela matéria ainda. Então, você tem que fazer um replanejamento. Volta lá e vai estudar melhor aquela matéria. Você não faz ideia quanto nós temos uma imagem errada. Aí eu estudei bastante direito penal. Eu já acho que eu estou craque em direito penal. Aí quando você faz um simulado em direito penal, você descobre que a realidade não era tão simples assim quanto você imaginou. Então os simulados, eles servem para a gente rever o nosso planejamento e ir corrigindo as distorções em torno da nossa preparação. Próxima dica, técnicas de resposta. Olha uma coisa, gente. Primeira coisa que você vai fazer quando for responder uma questão, seja exame de ordem anterior, seja o simulado e depois no dia da prova. É claro que se você começar a treinar essa técnica antes, no dia da prova você vai fazer dessa forma. A primeira coisa é, gaste um tempo um pouco maior para ler o enunciado da questão. Porque se você lê o enunciado de qualquer forma e já vai direto para as alternativas, a sua probabilidade de errar é maior. E só depois, quando sai o gabarito, você vai olhar e fala, nossa, tinha uma pegadinha nesse enunciado. Não tinha pegadinha. Teve falta de atenção da sua parte. Ah, eu não vi esse detalhe. Não, não é que você não viu, você não teve atenção. Então, gaste um tempo um pouco maior para interpretar o enunciado da questão. Interpretou, o que você faz? Se você já sabe qual é a resposta correta, crava. Mas se você não sabe, elimine as alternativas improváveis. E muitas vezes o próprio enunciado já dá dicas nesse sentido. A cada alternativa improvável que você eliminar, você aumenta em 25% a chance, considerando que são quatro alternativas. Então, passe a fazer isso de uma forma um pouco mais organizado, tá bom? Então, olha lá, gente. Para a gente encerrar aqui as dicas, eu diria para você que tem mais uma coisa que é importante. Quando antecede a prova, é muito normal os cursinhos fazerem aqueles eventos de véspera. Então, por exemplo, no meu curso, onde eu dou aula, nós fazemos, os professores de ética fazem o gabaritando ética, lembra que ética responde por 8 questões da prova, e nós fazemos o Detona OAB. O Detona é uma revisão de todas as matérias. Gente, é muito comum, quem já passou por esses eventos sabe que no dia daquele evento de véspera, a pessoa extraiu dali 3, 4, às vezes até mais questões. Então vale muito a pena, como eu disse para vocês. Tem muita gente que fica reprovado por 1, 2 ou 3 questões. Então não perca a chance de você fazer esses eventos, tá bom? Mais uma dica do professor Sérgio Gabriel aí para vocês e boa sorte na prova. Lembra, o seu único concorrente é você. Então não se sabote durante o período de estudos, se dedique, assuma o compromisso com você mesmo. Faça esse compromisso uma única vez, porque se você fizer isso mal feito, você vai ter que fazer isso várias vezes. Seja um pouco mais esperto nesse momento, tá bom? Faça esse sacrifício uma única vez e tire essa preocupação do exame de ordem da sua frente. Depois, a gente volta a conversar para a segunda fase do exame de ordem, tá bom? Se curtiu, deixa o seu joinha aí. Se você tem algum apontamento, uma crítica, deixa o seu comentário. Compartilhe esse trabalho com outras pessoas e siga o nosso canal para você receber as atualizações, tá bom? Empresarial é mais legal.